Amigos, bom dia para todos. Antes de começar essa participação, eu queria relatar um fato. Nós, nesse encontro de carnaval agora, participamos de 3, esse é o 4º encontro, né? Assim, tá bom? Tá bom? Tá ótimo assim. Esse aqui fica parecendo um extraterrestre, não? Bom, então no início do carnaval, nós fomos para Paraíba, em João Pessoa, e depois Campina Grande, e voltamos de avião para Goiânia. Tivemos uma participação ontem, o dia inteiro em Goiânia, e antes de termos combinado com o Paulo Pina para vir ao Abrigo Jesus, nós tivemos um problema de voo, né? A Federação Espírita de Goiás não tinha conseguido o voo para Belo Horizonte, então não chegaria a tempo. E aí mandei um e-mail para o Paulo e falei assim, olha, vamos resolver isso. E o presidente da federação ligou. E ele me disse assim, vai ficar uma correria, você vai ter um voo, você vai chegar tarde, não sei o quê. Eu falei assim, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. O Abrigo Jesus era a menina dos olhos do professor Kleber Varandas. E eu tenho uma dívida irresgatável com ele. Então, nós vamos combinar o seguinte. Se não tiver avião, você arruma uma carroça que nós vamos a pé. Mas 8h30 da manhã eu tenho que estar lá como gratidão ao professor Kleber Varandas. Eu não tenho mediunidade nenhuma ostensiva, mas foi estacionar o carro ali, é como se eu tivesse visto o professor Kleber esperando, só que eu abri a porta, quase que eu vi o professor Kleber, né? Aquele jeito. E agora eu vejo a família toda aqui, a senhora Célia, o filho. Então, assim, é uma alegria enorme, a gente sente essa construção espiritual aqui que teve as mãos de muitos trabalhadores, Honório Abreu, que não precisa nem dizer, né? O professor Kleber. Então, eu tenho certeza que ele está aqui, queria agradecê-lo, a oportunidade que ele está me concedendo, essa oportunidade de trabalho, e tenho certeza que ele andou articulando aí para que tudo corresse bem e para que a gente estivesse aqui. Professor Kleber, muito obrigado, viu? Você sabe que eu tenho uma dívida, é uma pena que você não possa revisar agora o restante da tradução, né? Nós vamos falar sobre a revelação no processo mediúnico. Mas eu gostaria de convidar a todos a percorrer alguns caminhos inexplorados. Alguns ângulos que nos ajudem a refletir melhor sobre esse tema. Eu não estou dizendo que eu vou trazer ideias pessoais, muito pelo contrário. Eu estou me inspirando no capítulo 9 do livro Missionários da Luz, em um discurso ou numa palestra dada pelo benfeitor Alexandre, a um conjunto de espíritos que estavam no mundo espiritual, alguns no sono físico se desdobraram e eram portadores de faculdade mediúnica e recebiam a orientação do benfeitor Alexandre. É com base nessa palestra do Alexandre que nós vamos desenvolver toda uma linha de raciocínio e de reflexão. Bom, você não quer trocar? Isso, vai. Agora vai. Ah, agora melhorou. Vamos. A questão 621 de O Livro dos Espíritos é extremamente conhecida por todos os estudiosos da doutrina, porque ela é uma questão que muda todos os paradigmas da reflexão religiosa no mundo. Até então, a humanidade enxergava a religião como livros sagrados, locais sagrados, pessoas sagradas. Então, a experiência religiosa era vivida como ter em mãos algum documento sagrado, algum objeto sagrado, algum elemento material.
Quando Kardec indaga aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, os espíritos respondem: na consciência. Ocorre nesse momento, 1857, uma total mudança de paradigma. É como se a espiritualidade superior realizasse um processo de desmaterialização dos nossos potenciais religiosos. O homem é convidado a deixar aqueles elementos materiais que representam a religião para se entregar a uma religião que se processa na intimidade do espírito. Mas dizer que a lei de Deus está escrita na consciência é muito mais do que dizer que há dentro de nós um registro de regras. Muitos imaginam que a lei estar escrita na consciência se esgota com o simples fato da minha consciência saber que eu não posso prejudicar o próximo. Eu não posso matar, então eu tenho isso na minha consciência. Será que é só isso? Será que é só isso? Então nós começamos a fazer uma reflexão sobre as leis morais. Sobre as leis morais. E eu encontrei uma pista para raciocinar de uma maneira diferente, exatamente na questão 766 do Livro dos Espíritos, no capítulo que trata da lei de sociedade. Questão 766. A vida social está na natureza? Quando Kardec faz essa questão, ele está dizendo o seguinte: a vida em sociedade é uma construção dos homens ou ela tem origem divina? E os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Essa é a regra. Então, o Criador estabeleceu que nós devemos viver em comunidade, em sociedade. Essa é a regra. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Isso aqui me chamou a atenção. Por quê? Porque se o Criador estabelece uma lei divina, ele também coloca na intimidade do espírito imortal todos os potenciais anímicos para cumprir essa lei. Não basta ele estabelecer a lei, ele precisa nos dotar de condições de cumprir a lei. Para cumprir a lei de sociedade, nos deu a palavra, o elemento de comunicação e outras faculdades da vida de relação, a escuta e outras muito mais. E outras muito mais. Se nós seguimos essa linha de raciocínio, se há uma lei de adoração, Deus nos dotou de faculdades para cumprir a lei de adoração. Para cumprir a lei de adoração. Que faculdades são essas? Que potenciais são esses? Será que o processo de revelação religioso não está exatamente desenvolvendo os potenciais da nossa alma que nos permitem entrar em relação com o Todo-Poderoso? Será que isso não é a verdadeira religião? Acordar no homem os seus potenciais que facultam o contato com o Criador? Não é essa a função da lei de adoração? Lei de reprodução, essa não precisa nem dizer, todo mundo já sabe.
nós temos não apenas potenciais físicos para cumprir a lei de reprodução, como potenciais anímicos, porque a energia sexual é a energia criadora na origem. De modo que ao reproduzirmos as formas, nós estamos, na verdade, desenvolvendo o nosso potencial de criação. Enquanto pais, enquanto mães, gerando corpos, enquanto seres crísticos, gerando planetas, sistemas solares, galáxias. É a mesma lei. É a mesma lei. E por que começamos pela lei de sociedade? Por quê? Para falar de mediunidade. Será que eu não estou desviando do tema? Vamos ver. Esse é um livro novo, pouco conhecido. Ele é de prefácio 13 de maio de 45. E eu descobri esse livro recentemente. Missionários da Luz. Capítulo 9. O benfeitor Alexandre, eu vou ler pausadamente. Ó meus amigos, sem dúvida, há muitos gêneros e processos mediúnicos em função no mundo das formas em que viveis. Há muitos gêneros e processos mediúnicos. Urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas antes de vos inquietardes pelas grandes obras, e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. O que ele está querendo dizer com isso? Urge fugir da apropriação indébita. A apropriação indébita é um eufemismo para dizer o seguinte: para de furtar e de roubar. Urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis. Furtar-se ao encantamento temporário. Encantamento temporário. A gente fica encantado, dura 5, 6 anos, o encantamento vai embora. E fugir à obsessão sutil e perversa. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos, rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos. Grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciados um dos outros pelos impositivos da vibração, mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. Bom, conjugando as informações da lei de sociedade com isso que Alexandre está dizendo, nós concluímos que o mundo espiritual é uma sociedade e que entrar em contato com o mundo dos espíritos não tem muita diferença de travar contatos na sociedade. Não há diferença. Não há diferença.
Se nós entrarmos numa viatura da Polícia Militar, ela poderá nos levar a regiões em Belo Horizonte, onde o tráfico de entorpecentes é intenso. E você terá a oportunidade de entrar em relação com indivíduos que matam sem nenhum pudor. Vendem drogas e arruinam famílias. Mas, se você entrar no carro do Paulo Pina, ele vai poder trazer você ao abrigo Jesus. E você vai entrar em relação social com pessoas que estão ajudando crianças, que estão trabalhando em torno de um ideal. É uma sociedade múltipla e multifacetada. Nós vamos prosseguir no raciocínio de Alexandre, porque ele vai dizer o seguinte: entrar em contato com a espiritualidade é como sair nas ruas de Belo Horizonte conversando com pessoas. A questão não é conversar e entrar em contato, é com quem você está falando. E a maioria dos encarnados se fascina, se encanta pelo simples processo do contato mediúnico. Basta alguém entrar em contato com esses espíritos, ele não quer saber a procedência. Ele se encanta com um simples contato. Como uma criança que se encantasse porque os seus pais estão conversando com alguém na rua. Mas será que nós vamos encontrar? Será que nós vamos encontrar homens da sabedoria e da dignidade de um professor Kleber Varandas num ambiente de traficante de drogas? A não ser que ele esteja lá amparando e ajudando, e com certeza ele faz isso. Mas aquele é o ambiente dele? Não. Não é o ambiente dele. De modo que o processo de relação mediúnica é um desdobramento também da lei da sociedade. Nós temos sede de intercâmbio. Sede de intercâmbio. Ninguém vive sozinho. Se nós temos sede de intercâmbio com os que têm um corpo físico como nós, temos também uma sede que a maioria dos encarnados não consegue explicar, que é a sede de entrar em contato com os nossos irmãos em sociedade, cuja única diferença é não terem um corpo físico como nós. Da mesma maneira que eles que não têm um corpo físico têm sede de contato com os encarnados. Porque na essência, não é ter ou não ter um corpo físico que define os nossos anseios. Todos somos espíritos formados da mesma matéria. Ou como diz a minha avó, farinha do mesmo saco. Mas aqui num sentido positivo. Positivo. Então, você sente saudade do ente querido que desencarnou? Ele também sente de você. Você tem vontade de tocá-lo? Ele também. Você leu alguma coisa, quer conversar e quer compartilhar com um amigo? Eles também. Eles também. Porque é o que Alexandre está dizendo. Nós não somos duas comunidades separadas. Nós somos uma comunidade unida. Mas, infelizmente, a pequenez do raciocínio dos encarnados os faz pensarem orgulhosamente que a humanidade é o número de corpos físicos que você é capaz de contar sobre a Terra. Eu falo, qual é o tamanho da humanidade? 8, pouco bilhões de seres. Não, esses são os que têm corpos físicos.
no livro Roteiro, Emmanuel vai dizer, são mais de 22 bilhões de seres na Terra. 22 bilhões de espíritos, um pouco mais. É essa a humanidade terrena. Você sente saudade? Eles também. Você sente fome de afeto? Eles também. Você sente desejo de aprender? Eles também. Você tem vontade de compartilhar? Eles também. A questão é, qual o teor dos nossos relacionamentos? Qual o teor? É aqui que se inicia o processo de seleção da mediunidade intercâmbio inútil, da mediunidade intercâmbio válido, intercâmbio com propósito. Intercâmbio com propósito. Essa é a diferença. O que vai definir é o nível evolutivo dos comunicantes. Dos comunicantes. Então, muitas pessoas se assustam com certas questões da mediunidade. Se eu coloco um médium aqui que toca violão, nós vai fazer uma fila de 500 pessoas querendo tocar violão. Porque estão no mundo espiritual, com vontade de tocar. Chegam aqui, encontram um público, vai tocar. Vão tocar. Deus sabe o quê? Deus sabe o quê? Porque diz André Luiz, já no nosso lar, que a maior realidade que a morte nos apresenta é que quando você chega lá, você percebe verdadeiramente quem é. A sua verdadeira estatura. Você pensava que tinha 1,80 m. E na verdade você tem 1,20 m. A gente tem uma autoimagem, mas ao chegar ao mundo espiritual tem a real dimensão das nossas conquistas. Das nossas conquistas. Então é sobre esse ângulo que nós gostaríamos de direcionar. Para a vida de relação, eu conto com a palavra. Eu conto com a audição, com os 5 sentidos e outros, que nós não conseguimos nem explicar. Quando você está num ambiente e sente que entrou alguém dentro de casa. Não estou falando desencarnado, é encarnado. É um sentido. Você está fazendo alguma coisa, chegou alguém. Está se aproximando alguém de mim. Ou quando você está fazendo alguma coisa, alguém está olhando para você, você vira, lá na janela, num prédio, tem alguém olhando para você. É uma percepção. Que percepção é essa? É uma percepção que nos permite exercer e viver a lei da sociedade. São potenciais da alma humana. Acontece que, se eles funcionam para a vida de relação na sociedade física, eles também funcionam para a vida de relação espiritual. Existe um tato espiritual. Você pode chamar de psicometria, pode dar o nome que você quiser. É um tato. Eu sei que isso aqui é um microfone. Então há criaturas que chegam e pegam um objeto e falam, esse aqui é de fulano. E ele adorava esse colar, ela adorava esse colar, ou ele adorava esse relógio, esse livro aqui. Por quê? Porque você deixou impregnado naquele objeto
as suas características, as suas vibrações. E pelo tato espiritual, alguém é capaz de perceber. E assim todas as faculdades, a visão, a audição, a fala, o olfato e muitas outras, inclusive uma, e essa eu aprendi com o Arnaldo, o valor dessa faculdade, que é a intuição, porque eu não vejo espírito, não ouço, sou um caranguejo, mas abro a porta do carro e sinto que o professor estava lá. Sinto com mais certeza absoluta do que um vidente. Porque não é simplesmente ver a forma perispiritual dele. É sentir a alma dele vibrando em minha direção. É sentir toda a personalidade marcante dele, sem que ele precisasse dizer uma só palavra. Nós precisamos sutilizar a nossa concepção de mediunidade. Sutilizar. Porque pode chegar um espírito que ele não dizer uma palavra, um olhar que ele te dá, ele faz um discurso de 7 horas. Porque ele te transmite em milésimos de segundo todas as angústias, todos os anseios dele, todas as expectativas, todas as esperanças, em 1 milésimo de segundo, porque é assim que as almas se comunicam. É assim que as almas se comunicam. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Quem nunca aqui experimentou, você era criança, e de repente sua mãe te olhava, falava nada, só olhava. E você já sabia as 300 coisas que você fez de errado. Não precisava dela enumerar. Você recordava em 30 milésimos de segundo todas as 300 tropeçadas que você deu. Num olhar. Nós já experimentamos isso. Nós já experimentamos isso. E é sobre isso que o benfeitor Alexandre vai dizer nessa palestra dele. E aí ele diz assim, ele vai prosseguir, mas antes eu queria dizer, acontece que nós, humanos, quando há 2 caminhos, nós preferimos o do menor esforço. O do menor esforço. Então, existe a mediunidade apropriação indébita. O que é isso? Você começa a aprender piano. E você chega para um professor que é um exímio pianista. Ele vai te ensinar? É claro que vai. Mas assim? Você acha que você vai chegar na primeira aula, ele vai olhar para você, você olhar para ele, ele vai te transmitir 5 reencarnações de estudo do piano assim, em 10 segundos? Isso é apropriação indébita. Isso é adquirir valores sem trabalho. Isso não existe na criação. Isso não existe. O que existe, a genuína mediunidade, que não se restringe aos círculos religiosos, pelo amor de Deus. Existe mediunidade agora na sala de cirurgia. Nesse momento há um cardiologista operando alguém. Ele estudou 8 anos, fez residência mais 2, especialização mais 4, tem 25 anos que esse homem estuda. Tem 20 que ele opera. Ele domina as técnicas e os procedimentos. Porque o cirurgião do mundo espiritual não vai aqui ficar ensinando ele a fazer sutura.
cirurgião do mundo espiritual vai se aproximar dele, vai observar a cirurgia, a habilidade com que ele conduz o processo e vai simplesmente dizer assim: por aí não, por lá. Bom dia. Não precisa dizer mais nada. Não precisa. Essa é a mediunidade genuína. Você fez os 99% de esforço e a espiritualidade superior fez o 1% que lhe competia. Só que esse 1% dela, esse 1% dela vale o triplo do nosso esforço. Vale o triplo. Eu me recordo de Chico Xavier dando um depoimento no Pinga Fogo. Ele dizia que estava regando lá a sua hortinha e chegou Augusto dos Anjos. Ele falou: eu preciso ditar uma poesia para você. E começava a ditar. Ele falou: mas com você não tem jeito, não estou conseguindo, vai estudar um pouco disso. Ele procurou um amigo, um livro sobre métrica, sobre rima, estudou um pouco. Aí o Augusto dos Anjos chegou e falou assim: e agora? Não, agora está começando a melhorar. Agora já dá para ditar. E ditou aquelas poesias complexas do Augusto dos Anjos. E quando a gente lê, fica impressionado com a grandeza das ideias, do vocabulário. E o Chico diz assim: mas a poesia que eu psicografei é uma pálida ideia da que ele fez mesmo, porque eu não consegui captar. Era ainda mais bonita. Mais bonita. Então eu posso chegar aqui, um exímio violonista, ele faz aqui 5 acordes por compasso, você só pega 1 ou 2. Então aquela música que era um primor, você só conseguiu captar 2 acordes. Porque esse processo de intercâmbio não é mágico. O processo de intercâmbio é natural. Natural. E vai dizer o benfeitor Alexandre: mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação. Entre aspas. Meio de comunicação. Como esse aqui. Telefone. Meio de comunicação. Mediunidade é meio de comunicação. Vamos lá. E o próprio Jesus nos afirma. Aqui Alexandre dá um voo, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará, sairá e achará pastagens. Então, o que mediunidade tem a ver com ovelha, com porta, com aprisco de ovelha, com ovelha entrar no aprisco, sair para pastar e voltar? O que uma coisa tem a ver com a outra? Aparentemente, nada. Então vamos seguir Alexandre. E aqui ele fica enérgico, porque ele está falando para médiuns, milhares de médiuns. Por que a audácia, olha só, incompreensível, imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Eita. Onde que ele foi? Ele está dizendo assim: ó, o Espírito de verdade é o Senhor. Como você acha que pode desenvolver faculdade mediúnica sem se afeiçoar ao governador espiritual do orbe?
que é a fonte das vibrações e das irradiações que partem do Criador para as criaturas. Ele é o nosso transformador de energia. Deus manda alta tensão e ele converte na voltagem, na corrente elétrica que a gente é capaz de absorver. Então, por que a audácia nós imaginamos que é possível construir alguma coisa sem estar conectado com Jesus, que é o sublime dispensador do progresso humano? É o dosador, é o Espírito que dirige a nossa evolução no orbe. Que audácia é essa? É o que diz Alexandre. Ouvi-me, irmãos meus, se vos dispondes ao serviço divino, se você está interessado no trabalho divino, se você não está, não precisa afeiçoar a Jesus, não precisa nada. Nós temos aprendido que para cair, basta não fazer nada. Se você parar, você já está tombando. Para subir, é que é preciso fazer algo. Então, se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Porque a verdade e a vida que partem do Criador chegam até nós, filhos da terra, canalizadas essas potências por um ser, o nosso Cristo planetário, o nosso guia e modelo, aquele que já desenvolveu ao máximo as potências que dormem dentro de nós. O que em nós é potencial, no Cristo é realização. O que você anseia, ele já fez. O que você quer ver, ele já experimentou. Onde você quer estar, ele já mora. Tem uma diferença muito grande. Há uma diferença muito grande entre ver a Serra da Piedade e estar no alto dela. É uma diferença muito grande. Muito grande. Então não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que anelais no recôndito santuário do coração. Porque não há uma criatura que não anseie equilíbrio e paz. Todos nós aqui estamos ansiosos de equilíbrio e paz espiritual. Não há outra porta. Não há outra porta. A porta das ovelhas da terra, a porta das ovelhas da terra, desse rebanho de mais de 22 bilhões de almas, se chama Jesus. Esse é o nome que ele foi batizado quando encarnou aqui. Essa é a porta. Somente através dele, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade. Liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e deles sair. Entrar e sair.
como se a espiritualidade superior fosse o nosso aprisco, fosse o local em que nós nos encontramos com o pastor, dele assimilamos e saímos. Entrar e sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Para sempre. Nós vamos comentar isso. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação. E nada mais. Nada mais. Mera possibilidade de informação. Informação. Como tantas outras. Da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações. Porque não é só gente de bem que usa meio de comunicação, não. Gente do mal também usa. Interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Encarnado escravo de espírito está fora da lei divina. Isso é perturbação. Perturbação. Esqueceste a palavra divina que pronunciou: vós sois deuses. Vós sois deuses. Recordo aqui de Honório Abreu, antes de comentar esse trecho, que ele dizia assim: a glória de um espírito protetor, dizia ele, imagino eu, é quando o seu tutelado adquire tamanha autonomia que ele não precisa mais ficar pagiando. Não precisa mais. Porque o tutelado adquiriu autonomia. Autonomia. Muitos se confundem quando leem na obra de Chico Xavier Jesus no mundo espiritual interagindo com os seus delegados, com aqueles espíritos aos quais ele delegou determinadas funções. Fica parecendo que Jesus não sabe das coisas. Por exemplo, ele chega para Iléu e diz assim: Iléu, como está o desenvolvimento da minha doutrina no mundo? Aí todo mundo fala: será que Jesus não lê jornal? Não está lendo história? Para que galáxia que ele foi? Isso aqui está sem governo. Será? Porque a questão não é o que ele sabe. A questão é o que Léo está avaliando. O que ele quer é sondar a capacidade de Léo. É saber até onde Léo está indo. Porque ao delegar a Iléu a coordenação dos processos sociológicos da Terra, ele procurava o desenvolvimento do orbe e o desenvolvimento de Iléu. Então ele pergunta: Iléu? Ele fala: Senhor, está muita guerra. Aí já vê Jesus ficando: mas Senhor, eles fazem as guerras, mas aumenta o comércio, misturam as línguas e acaba trazendo o progresso. Mostrando o lado positivo, né? Jesus fala para ele: Léo, onde está na terra aquele local em que é possível ver o cruzeiro? Ah, Senhor, eu vou te levar até lá. Eu vou te levar até lá. Percebe? Uma conversa de Jesus
com Hilel, mudou os rumos da civilização ocidental. Porque o investimento espiritual que tinha na Europa foi transferido para a América. Certa vez eu conversava, esse fim de semana, um doutor em história. Ele me disse assim, eu estava lendo A Caminho da Luz, algo que eu não entendi. Se você não entendeu, eu fiquei, imagina eu. Falei, o que você não entendeu? Vamos conversar, né? Porque parece que o Emmanuel narra tudo do ponto de vista ocidental, é Roma, é Grécia, mas o império de Gengis Khan foi muito superior ao romano. Muito superior. Você ler a história de Gengis Khan, você acha que ele derrotava o exército romano com uma mão. Porque aquele homem dominou toda a China, toda a Rússia. Só não dominou o Japão porque forças naturais o impediram de chegar lá. Aí o que eu fiz? Abri a introdução do livro A Caminho da Luz e falei para ele assim, olha, você está percebendo que Emmanuel diz aqui que vai narrar a história humana do ponto de vista espiritual? Sim, espiritual. Ok. Então, você está fazendo uma avaliação humana, imaginando que quem tem o maior exército é o maior. A questão aqui é o seguinte: se Gengis Khan tivesse recebido o depósito da espiritualidade superior, tinha dominado o planeta. Não era só a Rússia, a China e a região toda da Mongólia. Acontece que, sendo o maior exército ou não, sendo mais representativo ou não, o investimento em massa da espiritualidade foi em Roma. Até o dia que a espiritualidade falou assim, vamos tirar o investimento daqui. Aí ruiu o império. Como o investimento da espiritualidade foi em Israel. Aí nasceu Moisés, Elias, Isaías, Jeremias. Parece que nasceu todo mundo lá. Aí você pensa no Brasil, no Espiritismo. Por que não foi na França? Porque a França é o mundo das luzes. O mundo das luzes é onde o Cristo põe a mão. Onde vai desenvolver é onde o Cristo determina. Médium que vai crescer é o que se afeiçoa a Jesus. Porque quem dirige o orbe é Jesus. Ele e a comunidade dos espíritos puros do sistema solar. Então nós temos aqui uma diferença profunda. Depois nós vamos entrar no processo, vamos comentar o processo das revelações, daqui a pouco. Primeiro nós estamos avaliando o que é de fato o processo mediúnico segundo a orientação de Alexandre. Nós temos os médios de informação. Médio de informação é igual revista Caras, ou programa do Nelson Rubens. Você liga o programa e ele vai amanhã, você pode ligar amanhã. Eu prometo aqui para vocês. Vai aparecer assim: Malvino Salvador tomou um suco de laranja com a namorada. E eu com isso? Pois eu tomei um café muito melhor aqui no Abreu de Jesus.
fulano de Hollywood esteve no Carnaval do Rio. Percebe, gente? Parece ridículo, não parece? Vamos continuar. Vamos continuar. Aí você abre a revista Caras. Fulano de tal passa o seu carnaval no Castelo de Caras. Aí mostra, não é? Roberto Carlos entupiu o nariz e precisou usar Sorine. E as pessoas consomem isso num prazer. Num prazer. Porque é a chamada curiosidade mórbida. A curiosidade mórbida. Mórbida. Eu quero informação. Pois bem. Aí surge um indivíduo dotado de faculdades mediúnicas. E aí ele começa a psicografar livro dizendo o seguinte: onde está morando Cazuza no mundo espiritual? Isso é problema dele. E começa a se transformar, com todo respeito ao companheiro, porque eu sei que ele está fazendo o trabalho dele, está ganhando honestamente o dinheiro dele, não estou questionando isso, mas é o chamado médium Nelson Rubens. É o médium Nelson Rubens. Aí a pessoa começa a dizer assim, ó, no umbral, na latitude 59,35, longitude 43,44, existe uma graninha que ficam lá uns espíritos que têm licantropia, eles ficam lá. E? Não, é isso, eu só vim dar informação. Eu só vim dar informação. Percebe? Agora, nós sabemos o seguinte: tem 8 bilhões aqui. Vamos arredondar. Tem 8 bilhões aqui, 22 bilhões no total. Onde tem mais gente? Não é? Então nós poderíamos escrever aqui uma caras espiritual. Onde Emmanuel e Lívia passaram esse carnaval? O casal Emmanuel e Lívia, nesse carnaval, fez uma viagem para não sei o quê, né? Tomaram um café, não sei aonde, entende? Agora eu vou dizer o seguinte, você vai ler essa revista, eu vou falar todo mundo, Paulo, Estevão, vou dar lá um conjunto de informações. Não é? Aí alguém vai chegar e dizer assim, companheiro, quanto tempo você demorou assimilando isso? Nossa, tem 2 dias que eu estou lendo isso. E o que você está fazendo com o seu destino? Para onde você está conduzindo o barco do teu espírito? Você quer chegar aonde, amigo? Você está em busca de quê? Porque eu não quero ler sobre Sírios, não. Eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá. Só que tem uma diferença. Aqui tem passaporte e visto. E os critérios aqui são da aparência. Passaporte no mundo espiritual não é documento, é perispírito. É perispírito. É perispírito. Simples. Ninguém barra você. Ninguém barra você. Não tem esse constrangimento. Você já imaginou um constrangimento para um espírito superior? Chegar para falar assim, você não vai poder entrar. Tem uma reunião aqui, tá o Emmanuel, o André Luiz, todo mundo, o Chico, você não vai poder entrar. Vocês já imaginaram o constrangimento? Não tem isso. Sabe por que não tem? No meu caso, particularmente, o perispírito é tão pesado que eu não enxergo nessas regiões.
Eu não chego. E nem com a ajuda de 10 espíritos superiores vamos conseguir carregar para lá. Porque para André Luiz visitar a mãezinha dele, teve que deixar o perispírito. Porque não dava para levar o perispírito. Então o passaporte é interior. Quando Alexandre diz isso aqui, ó, eu li isso aqui e me dá vontade de chorar. Ele fala assim: somente através dele, de Jesus, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade. Nós não somos livres, infelizmente. Alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair. Porque tem médium que está entrando e não está saindo. E aí precisa internar o André Luiz. Porque ele entra em contato com regiões, se perturba e não consegue voltar. É insanidade. Não consegue. Inclusive, há obras que ficam retratando esferas do mundo espiritual que eu nem leio o título. Eu não leio. Por preconceito? Não. Antes dessa encarnação, eu fui resgatado nos abismos. E foi dada a oportunidade bendita de trabalhar na doutrina espírita para eu sair de lá. Para que eu vou entrar em relação com essas esferas do mundo espiritual? Lá é minha morada. Se eu for para lá, eu não volto. Quanto tempo eu fiquei lá até ser resgatado? Para que eu quero notícia disso? Para quê? Então, alcançar essa liberdade espiritual, essa liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade superior e dele sair íntegro. Íntegro. É difícil. É difícil. Nós temos no mundo maior espíritos que são tirados do sono físico, levados para o mundo espiritual, assistem a palestra, experimentam coisas. Depois o benfeitor diz assim: vamos cuidado agora para que eles não se recordem. André Luiz fala: puxa vida, mas isso é maldade. Eu não vou deixar eles lembrarem. O benfeitor: André, se eles lembrarem, ninguém vai querer continuar encarnado. Ninguém. Então, às vezes, nós temos uma ideia fantasiosa. Imagina você ir a uma esfera superior, a sua memória espiritual se abre, você se recorda de 20 espíritos que são ligados a você há 10.000 anos. Tem 3.000 anos que você tem saudade deles e não sabe dizer como. E aí você chega lá, encontra eles e mata aquela saudade. Você vai querer voltar? Você vai querer voltar? Ir para o trabalho, quarta-feira, pegar o trânsito de Belo Horizonte, ir para a casa espírita, aí encontrar expositor que quer ser mais importante que o outro, médico que quer disputar com não sei quem, a vaidade humana. Você que vai querer isso? Você não vai querer. Você não vai querer mais ficar encarnado. Você perdeu a saúde mental. Perdeu. Eu não vou citar nomes, mas tivemos companheiros espíritas que já foram para a Europa, lá, chegaram a entrar na igreja, soltou. Tem que
sair gente do Brasil para buscar a pessoa. E é diretor de federativa. Teve que sair uma delegação para buscar, porque a pessoa não tinha condição de ir para o aeroporto, pegar um avião e voltar. É essa mediunidade que nós queremos? É esse tipo de intercâmbio perturbador que nós estamos buscando? Não. Nós estamos buscando integridade. Nós estamos buscando valores espirituais que nos sustentem. É por isso que ele começa a palestra dele dizendo assim: amemos as tarefas aparentemente pequeninas. Vamos cumprir o nosso dever. Vamos desincumbir com amor e com dedicação as tarefas que o Criador colocou agora em nossas mãos. Porque são essas tarefas que representam a nossa porta de ingresso na liberdade. Não há liberdade antes do cumprimento do dever. Não há. Não há. Então eu preciso encaminhar os 2 filhos, no meu caso, que a providência divina colocou na minha vida. Preciso encaminhá-los. Preciso acertar-me com os familiares, preciso cumprir as minhas funções profissionais, preciso levar a cabo a tarefa espírita, etc, etc. Preciso aprender aquilo que a providência está me proporcionando. Após esse exercício, após esse cumprimento do dever, a espiritualidade franqueará novas possibilidades para cada um de nós. Porque a caminhada evolutiva precisa ser uma caminhada em paz, equilibrada, com ritmo, com espírito de sequência. É isso que ele está dizendo. Ora, não há como ingressar, travar contato. As sociedades no mundo espiritual, gente, são muito mais vastas do que as da Terra. Se você somar todas as universidades e faculdades de música do mundo físico, basta uma universidade de música no mundo espiritual para colocar todas elas no bolso. Todas. Existem historiadores no mundo espiritual, historiadores, que eles não estudaram em livros, não. Tem 25 mil anos que eles não encarnam, porque já são espíritos puros, e ficam olhando todas as civilizações do planeta. O mundo espiritual, ele é muito mais rico, muito mais pródigo. O mundo espiritual, aprendemos com Kardec, é a origem, é a fonte. É do mundo espiritual que procedem as potências que realizarão o progresso do mundo físico. É de lá que partem as decisões. É de lá que partem os planejamentos e, por incrível que pareça, é de lá que partem os espíritos que vão executar, porque se dependesse da gente. É de lá que partem. O que mais me impressiona na forma como Jesus governa o planeta, e daí a dificuldade de trabalhar para Jesus. Tem até aquele caso que o Chico adorava, Teresa de Ávila, né? Diz que Teresa de Ávila estava andando, deu uma tempestade, todo mundo sabe essa história. E ela escorregou, caiu no rio, começou a afogar, e falou: Jesus, me ajuda. Aí Jesus aparece, dá as mãos para ela, tira ela do rio,
e diz assim: está vendo, Teresa, como que eu trato as pessoas que eu amo, como eu trato os meus amigos? Ela fala: por isso que você tem tão pouco, Senhor. Né? Só tem tão poucos amigos, né? Então chega para o Iléu é o coordenador. É o coordenador. É o sociólogo da terra. Jesus chegou: Iléu, como é que está? O que está acontecendo? Está acontecendo isso. Faz avaliação do planeta. Até aquele momento. Muito antes de 1500. Muito antes. Faz uma avaliação. E diz para ele: nós precisamos trazer a civilização para cá. Eu imagino assim o frio na espinha que já começou dando no Iléu. Porque ele deve ter falado: oh, meu Deus, eles não descobriram esse continente ainda, Jesus está querendo transferir tudo para cá. De cavalo eles não chegam. Navegação não está desenvolvida. Jesus olha para ele, ele olha para Jesus. E Léo fala: pronto, vou ter que reencarnar. Tem que reencarnar. Tem que vir. O sociólogo do Cristo encarna para fundar uma escola de navegação. Para fundar uma escola de navegação. Se você fosse um contemporâneo de Henrique de Sagres, ele era filho de rei, né? Nasceu na família real, até porque não teria os recursos necessários e o apoio político necessário para desempenhar suas funções se não nascesse na família real portuguesa. Então, programação espiritual é feita com inteligência. Isso significa que nós temos todos os recursos para fazer o que temos que fazer. Todos. Nós temos hoje todos os recursos para fazer o que nos compete fazer. Não é o que nós queremos fazer. Aí é diferente. Para fazer o que nos compete. Ele encarna. Se você encontrasse com ele, esse homem dando aula de navegação, montando navio, você ia imaginar que esse homem recebia ordens diretas de Jesus? Você não ia imaginar isso. Você não ia pensar isso. Não ia pensar. No entanto, a escola Henrique de Sagres, os navegadores que ela desenvolveu, os professores e os intelectuais que ela exportou, foram responsáveis pelo descobrimento da América e pelo impulso no sistema de navegação, enfim, por uma mudança de rumo na evolução do Ocidente e, consequentemente, do Oriente, por via reflexa. Uma escola. Uma escola. Para os homens é uma escola. Para Jesus é a mudança da civilização. Porque Jesus nem sempre avalia as coisas do ponto de vista humano. Essa é que é a ideia de afeiçoar-nos a Jesus, porque senão nós nos transformamos em simples celulares da espiritualidade. Celulares. Não é? Então o sujeito que estava aqui encarnado e fazia só música ruim, agora tem um médium para continuar fazendo música ruim. Para o nosso desespero, né, Arnaldo? Porque antes você falava assim: meu, graças, desencarnou. Misericórdia. Aí vem o médium, o sujeito continua fazendo as músicas. Eu só achava que era poeta, escreve aquelas coisas, você fala: meu Deus do céu. Desencarna achando que é poeta e acha um médium para receber as poesias dele. E assim prossegue. E assim vai continuar.
continuar. Porque é o intercâmbio pelo intercâmbio. É o intercâmbio sem propósito. Ele não tem propósito. Não tem propósito. Ao contrário da mediunidade com Jesus. Pode olhar no prefácio do livro Há 2000 anos, Emmanuel diz assim: se Jesus permitir, pretendo narrar a história do orgulhoso senador Públio Lento. Se Jesus permitir. Por que se Jesus permitir? Ele estava ali do lado do Chico, o Chico do lado dele, podia escrever a hora que ele quisesse, mas ele não queria simplesmente escrever um romance. A seriedade de Emmanuel faz com que ele aguarde as deliberações do mundo superior. Posso ou não escrever esse romance? Pode. E, naturalmente, esse pode veio com uma série de recomendações. Não entre nesses aspectos, não aborde isso, atenha-se a isso, siga uma linha. E ele cumpriu fielmente as orientações que vieram do alto. Sempre foi assim. Né? Ele sempre foi assim. Não é? Nós temos até um caso, se o Arnaldo me permite, né? Que a Meimei queria encarnar, né? Para ficar perto do Arnaldo, e vai procurar o Emmanuel. Ele diz assim: a sua encarnação está motivada no ciúme, não em um propósito superior. Eu vou encaminhar os seus pedidos aos superiores, mas ele já sai daqui com o primeiro não, que é o meu. Esse é o Emmanuel. Esse é o Emmanuel. Então, propósito. Essa liberdade de entrar no mundo espiritual, recolher o que for útil. O que for útil. O que for útil. Né? Para que você vai ingressar na espiritualidade superior e trazer 50 pães se você vai comer 2? No meu caso, 4. Lá fora que a gente precisa circular um pouquinho. Ah, pode? Pode. Opa, o negócio está moderno, né? Hoje não pode circular. Né? Desculpa. Nós vamos, daqui a pouco vai dar um intervalo, mas vamos andar só um pouquinho então. Então o pessoal pediu para sair um pouquinho, né? Bom. Oi, gente. Estamos só aqui dentro, né? Agora está todo mundo ouvindo. Então, quando nós trabalhamos propósito, a gente vai entender por que a Pleiade que coordenou a codificação estava sobre as ordens do Espírito Verdade. Agora aqui tem uma charada que muito espírita tropeça. Muito espírita tropeça. Capítulo 9 do Missionários da Luz, o benfeitor Alexandre diz que o Espírito de Verdade é o Senhor. No Livro dos Médiuns, segunda parte, item 3, há uma mensagem assinada por Jesus. Assinada por Jesus. Kardec põe uma nota na mensagem. E essa mesma mensagem ele publica em 1864, no Evangelho segundo o Espiritismo. E qual o nome que está lá? Espírito de Verdade. Agora a pergunta é: por que nas mensagens do Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes ele fala no coletivo? Sabe por quê? Porque Cristo só trabalha em equipe. Quem rege o sistema solar é uma comunidade de espíritos puros, não é um. É uma comunidade.
quando Jesus reúne os espíritos que vão colaborar com ele na codificação, ele, mesmo sendo o Senhor, o governador espiritual do orbe, ele entende que tem uma equipe. E a humildade de Jesus e a filosofia de trabalho de Jesus é: eu sou o Cristo, mas a codificação está sendo dirigida pela minha equipe. Inclusive, estou absolutamente convencido que um membro da equipe precisava estar encarnado. Era Kardec. Porque ele é da equipe. Ele é membro da Pleiade. É membro da Pleiade. Se reuniram e disseram: você encarna, meu filho. E a gente fica de cá. Mas é uma Pleiade. É uma comunidade. O que mostra que a mediunidade com Kardec nasceu já absolutamente unida a Jesus. É por isso que vários missionários contemporâneos de Kardec falharam. É preciso dizer isso, gente. Muitos contemporâneos de Kardec falharam. Falharam porque se renderam ao cientificismo, se renderam ao misticismo, se renderam a um tanto de ismo. Por quê? Porque perderam a conexão com a Pleiade que dirige a evolução do orbe, representada na sua coordenação máxima por Jesus. Perderam a conexão. Como há milhares de médiuns no planeta Terra perdendo a conexão. Perdendo o rumo. Porque o centro, as linhas diretoras de onde partem, as orientações de onde partem a condução do processo evolutivo, não foi assimilada, não foi sintonizada. A maior glória do médium, e quando eu digo médium, eu estou falando você no seu consultório dentário, eu estou falando você dentro do táxi, você como professor da escola pública em Minas Gerais, todos nós, no nosso ambiente, somos médiums. Por quê? Porque podemos ser instrumento do progresso. Podemos ser instrumentos do progresso. Podemos sintonizar com essas linhas diretivas e implementar transformações. Se você é um professor, você pode implementar uma grande transformação educacional. Porque na última encarnação, Rômulo, o Joviano, o pai, que é o Neio Lúcio, foi um professor. O professor Kleber, professor, com muita honra. Professor Rubens Romanelli. Agora, alguém aqui duvida que Rubens Romanelli, Kleber Varandas e outros fizeram diferença aqui em Belo Horizonte? Eles mudaram Belo Horizonte. Honório Abreu, Sobral, Leão, mudaram Belo Horizonte. Mudaram Belo Horizonte. Eu cheguei no Nordeste e falava: olha, eu vejo você da saudade do Honório. Porque as pessoas não veem o indivíduo, elas veem uma comunidade. Elas olhavam para mim e viam uma comunidade de Belo Horizonte, que está toda aqui hoje. Por quê? Porque esses espíritos que eu citei trabalharam com esse sentido de propósito. Eu nunca vi o Honório dando informação inútil. Durante toda a minha convivência com o professor Kleber Varandas, eu nunca vi esse homem falando asneiro. Eu ficava até constrangido. Com a dignidade, não que ele fosse carrancudo, pelo contrário. Bem-humorado, alegre, mas uma pessoa de uma postura. Era uma equipe
equipe de espíritos, uma equipe que atuava em conjunto, que sabia silenciar o individualismo para deixar que os propósitos superiores operassem. Sabiam sintonizar e num trabalho aparentemente apagado, fizeram história no movimento espírita nacional e, naturalmente, no movimento espírita internacional. E isso eu posso dar meu testemunho pessoal. Pessoal. Então não é a projeção, não é se você está fazendo um trabalho que um tem que viajar, o outro tem que ficar. Qual que importa? Uma parte do corpo é pé, a outra é mão, o que importa? O que importa é que nós somos um corpo. Nós somos uma comunidade. E nessa comunidade, como diz Paulo na carta aos Coríntios, os dons são repartidos tendo em vista os propósitos. Mas aí já é tema para a segunda parte. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho, dando sequência ao estudo.